Eu sou a Every, sou professora universitária na PUC-PR e também mentora de carreiras e de mulheres empreendedoras. Eu hoje estou aqui para bater um papo sobre gestão do tempo. Bom dia, professora Every. Bom dia. A gente vai fazer uma sequência de perguntas sobre a temática do nosso vídeo, que é a melhor gestão de tempo para empreendedoras, e a gente queria trazer um pouco da sua perspectiva sobre isso. Então, eu vou começar e daí a gente vai fazendo esse bate-papo. Vendo toda essa perspectiva das mulheres empreendedoras, como iniciar seu primeiro negócio e as dificuldades que são enfrentadas, quais ferramentas e métodos você recomenda para essas mulheres a conseguirem iniciar para gerenciar melhor o tempo? Bom dia, né, primeiro. Eu sempre digo assim que tem duas ferramentas, né, que são de gestão de tempo, que é agenda e lista de tarefas. Essas são as duas ferramentas. Se você vai fazer isso no papel, se você vai fazer isso num aplicativo, num software específico, não importa. Você tem que ter uma agenda, porque a agenda é o que traz pra gente as medidas de tempo, né? Então, ali você tem as horas, você tem os dias, as semanas, os meses e o ano, né? E a lista de tarefa, que é onde você vai anotando o que você precisa executar, né? E qual que é o melhor método? Então, assim, eu sempre trabalho com a ideia de que a melhor forma de planejar o tempo é semanal. Então, você planeja um grupo de 7 dias. E aí, o que é o ideal? É você pegar da lista de tarefas o que você precisa fazer, que é prioridade naquela semana, naquele período de tempo, e agendar essas tarefas, né? E acho que é essa a grande diferença de quem tem realmente um método de gestão para quem só tem, por exemplo, a lista de tarefas. Sim. Tá? Porque, em geral, as pessoas têm o quê? Uma lista de tarefas e elas vão executando aquilo ali conforme elas vão vendo que dá tempo. Só que você só ter uma lista de tarefas gera uma série de transtornos, inclusive o de você sempre achar que você nunca terminou. Sim. Porque a verdade é que tarefa você vai ter até o dia que você morrer. Sim. Então, não vai acabar nunca a lista de tarefas, né? Então, o ideal é a gente olhar quais são as prioridades da semana e agendar as tarefas no seu planner semanal. Sim, até no próprio vídeo a gente colocou um dos métodos que ele coloca certinho a semana, você distribui as suas tarefas e daí você consegue, disponibilizar lá, essa que acontece segunda, essa que acontece terça, e daí você vai fazendo um check em cada uma delas. Isso. E é exatamente isso. Durante a semana você consegue estabelecer quais são as suas prioridades e tarefas datadas. Que é muito importante ter algo específico. Exatamente. E aí você consegue, né, também ter a tranquilidade de, no dia, a hora que você terminou as tarefas do dia, você está livre. Sim. Né? Você pode descansar. Porque quando a gente fica gerenciando só pela lista de tarefas, chega um momento em que a gente não sente o conforto de não estar fazendo nada. Por quê? Porque a lista continua enorme, né? Então, aí, quando a gente acaba a tarefa do dia, a gente pensa, acho que eu devia fazer mais. E aí, a gente acaba ultrapassando o processo saudável de você fazer o seu trabalho. Verdade, concordo com você, Trouxe. E existem técnicas de priorização que funcionam bem nesse contexto? Tem alguma que você fala assim, você falou das semanas, né? Tem algum nome específico para essa tarefa? O da semana é o planner, né? O que eu considero que é a melhor forma da gente entender o que é prioridade, né? A primeira coisa que é importante a gente ter clareza é que a prioridade sempre muda, né? Então, a gente dizer assim que a prioridade, na verdade, se a gente fosse colocar o que é prioridade mesmo, o número 1 é saúde. Sim. A saúde é sempre a prioridade, porque sem saúde você não faz nada, nenhuma outra coisa. Então, se você for colocar isso como prioridade na sua agenda, você não pode invadir os horários de sono, você não pode invadir os horários de alimentação e você tem que reservar um tempo para você realmente cuidar da sua saúde, seja fazendo um exercício, uma meditação ou alguma coisa que você sinta que está te energizando, né? Então, essa seria a prioridade máxima de qualquer agenda. Mas quando a gente está falando de prioridade das tarefas, a gente tem que ver assim, qual é a tarefa que é importante, que é aquele quadrante de Eisenhower, né? Qual é a tarefa que é importante?
o que é importante? Alguma coisa que contribui com o meu projeto de vida, o meu projeto de negócio. Então, eu tenho que executar isso aqui porque isso vai contribuir para as minhas metas, para aquilo que eu pretendo. E a segunda questão é prazo. Porque, e na tabela de Eisenhower tem a questão da urgência, né? Mas, de fato, o que é importante nunca é urgente. Sempre tem prazo. Então, quando a gente recebe um pedido de um cliente, por exemplo, a gente tem um prazo razoável para que aquilo aconteça. Acontece que quando a gente não executa, a gente procrastina naquela tarefa, aí ela vira urgente. Sim. Então, é isso que a gente não deixar aquilo que tem prazo se tornar urgente. Essa é a grande estratégia, né? E como que a gente faz isso? Controlando a mente. Porque o difícil não é controlar o tempo, o difícil é controlar a mente. Sim. A mente perde foco, a mente fica pulando, a mente boicota, a mente é que te tira da tarefa, né? Então, aí, ter dispositivos para que você controle a sua mente, que está mandando você sair de uma tarefa ou porque ela está gerando desconforto, ou porque naquele dia você não está bem. Então, assim, o emocional vai influenciar muito nisso, né? Sim. Mas a prioridade é sempre aquilo que vai mudar, é importante para mim e para os meus planos de vida, e o prazo que ela tem, né? E aí, quando eu tenho prazo, o que eu faço? Eu faço o agendamento de trás para frente. Então, se até aqui eu preciso entregar, então eu preciso de tanto tempo para fazer isso, tanto tempo. Aí você sabe quando você precisa começar a tarefa. Sim. Porque não adianta a gente colocar também o prazo que é o estipulado para entregar e não o que a gente tem que começar a fazer. Exato. Porque daí, senão a tarefa... E aí a pessoa, daí vira um jeito. E aí a pessoa diz assim, não, mas é que eu funciono melhor na pressão, né? Muita desculpa que eu ouço das pessoas. Não, porque daí eu sou mais criativo na pressão. Não, isso daí é uma forma errada de você gerenciar. Por quê? Porque aí você está sempre em crise. Se você está só resolvendo coisas que já se tornaram urgentes, o nível de estresse, o nível de cortisol que você está mandando para o teu corpo é sempre muito alto. Então, você está sempre estressado, né? Não é sustentável a médio prazo e não é produtivo. Porque se um trabalho precisava de uma semana para ser feito e você fez em 2 dias, opa, tem alguma coisa errada. Sim. Você com certeza não fez direito o que tinha que ter feito. Sim, a entrega acaba não saindo do jeito que era esperado. Exatamente, do jeito que ela deveria sair. Sim. Né? E isso no empreendedorismo é muito problemático. Porque se você tem uma promessa de algo que você entrega e isso garante a sua qualidade, quando você usa o tempo da qualidade para entregar tudo na pressa, você está prejudicando o seu negócio. Sim. Quando, agora entrando mais nessa questão social, assim, quando a gente fala dessas mulheres que estão começando um empreendimento em casa, por exemplo, eu tenho meu salão dentro de casa, ou eu tenho uma confeitaria de bolos, o quão importante, na sua opinião, é o apoio familiar e como que a gente pode ter, como que eles podem ajudar nesse gerenciamento de tempo, né? A rede de apoio, família, amigos, comunidade, como você enxerga isso? E isso é muito importante. Eu acho que essa é a grande dificuldade da mulher empreendedora, né? Que começa em casa. Porque precisa haver um limite entre o que é da casa e o que é a empresa. E para que esse limite funcione, as pessoas precisam apoiar esse projeto. Então, se os filhos não apoiam o projeto, se o companheiro ou a companheira não apoia aquele projeto, então aqui você vai ter... você vai estar o tempo todo tentando se desdobrar para atender um e outro, né? Sim. Então, essa rede de apoio funciona nesse sentido, de apoiar o projeto e entender os limites. E aí, quando a mulher está trabalhando em casa, é importante que ela estipule os dias e horários em que ela estará dedicada para o trabalho e que ela entenda que, neste momento, ela está no trabalho. Então, é um exercício bem bobinho, mas é um exercício bem legal de ser feito, né? É de você fechar o olho e você imaginar essa transposição de espaço mental mesmo. Porque, normalmente, quando a gente trabalha em outro lugar, no trajeto, a gente faz essa transposição mental. Estou saindo da minha casa e agora estou indo para o meu trabalho, né? Então, a gente consegue incorporar, inclusive, a persona profissional, né? A gente consegue virar a profissional nesse processo. E quando a gente trabalha em casa, não, isso tudo muito se confunde. Então, alguns rituais são importantes, por exemplo, levantar, tomar banho e já pôr uma roupa de trabalho, né? Para que você fique disposta a fazer o que tem que ser feito. Porque se você continua com a roupa de casa, um pijama e tal, a coisa fica muito embrulhada, mentalmente falando, né? Sim. Então, isso é importante.
Agora, a rede de apoio, falando em gestão de tempo, é toda e qualquer pessoa ou instituição que ajuda esta mulher a liberar tempo dela para que ela dedique para o que ela quiser. Né? Então, se eu tenho uma rede de apoio, muitas vezes essa rede de apoio, ela libera tempo para que a gente trabalhe. Mas a rede de apoio não libera tempo para que a gente descanse. A rede de apoio não libera tempo para que a gente planeje. A rede de apoio não libera tempo para que a gente estude. E tudo isso é tão importante para o empreendedorismo quanto o tempo para o trabalho. Né? Então, toda e qualquer pessoa que me ajude a liberar tempo, para mim, é uma rede de apoio importante nesse processo de gestão do tempo. Então, é batalhar para ter isso na vida, né? É difícil. Bom, algumas pessoas não têm essa disponibilidade. E é interessante a gente falar até como despertar, né, essa questão de mudar de espaço, porque muitas vezes elas trabalham em casa. Então, ter essa consciência de si, para daí futuramente encontrar uma rede de apoio que possa estar ajudando, porque existem muitas instituições, né? Às vezes, até dentro da família é muito complicado. Então, é legal. Mas é creche, escola, né, grupos de apoio, as empreendedoras. Agora, entender que daí tem limites, porque se você não tem uma rede de apoio, você tem que entender que o seu negócio vai caminhar um pouco mais lento. E às vezes esse é um drama, porque às vezes a mulher precisa que o negócio renda, mas ao mesmo tempo ela não tem o tempo necessário para que esse negócio realmente dê o retorno que ela precisa nesse momento, sabe? Essa é uma das grandes dificuldades, um dos grandes dilemas da mulher empreendedora. Mas não tem como, veja, uma mulher, por exemplo, isso eu vivi isso por muito tempo, eu fui uma empreendedora dentro de casa com filhos pequenos. Gente, com filho pequeno é muito difícil você estabelecer limites, entende? Por quê? Porque a criança vê que você está ali e ela quer você disponível, né? Então, você precisa ter um jogo de cintura, uma paciência, para que você também não desconte no seu filho, né? Aquela situação, mas para que você consiga performar profissionalmente. É muito difícil. Então, tem que ter também uma autocompaixão muito grande, né? De se perdoar e também de não querer se comparar com outras pessoas. Porque às vezes a gente olha na rede social, fulano já tá bombando, a outra tá vendendo pra caramba, e aí a gente fica preso na nossa própria vida, a gente fica naquela situação de eu não sou boa como empreendedora. Não, na verdade, a gente tem que respeitar também a nossa condição. Né? Cada um tem o seu processo e você tem que saber focar na sua jornada e o que você está fazendo. Se você foca ensinando, a jornada ela foi. É a melhor forma. A última pergunta é puxando mesmo esse assunto que você estava falando, de você ser uma mulher empreendedora, que você vivenciou isso dentro de casa, e daí também se você conhece alguma outra história que você possa compartilhar com a gente. De uma mulher que começou, teve a sua empresa, conseguiu crescer, prosperar, e mesmo para trazer aqui um mensagem de inspiração. Eu acho, você sabe que eu pensei muito, né, sobre assim, quem que poderia trabalhar como uma indicação, né? Eu acho que todas as mulheres que estão hoje nesse rolê são inspiração, sabia? Eu, logo que eu comecei a empreender, a gente montou uma rede de mães empreendedoras e era assim, era muito inspirador trabalhar com aquelas mulheres, não porque a história delas fosse já de sucesso ou fosse uma história já de... mas porque no dia a dia elas eram mulheres muito inspiradoras e guerreiras mesmo, né? Porque é isso, você empreender, você conseguir ir participar de uma feira, você conseguir levar o teu negócio para vários lugares, com o filho, dentro de casa, sem rede de apoio muitas vezes, dependendo muitas vezes dessa renda para que faça o negócio girar, entendeu? Então, assim, todas elas são mulheres muito inspiradoras. E aí eu tenho muito a crítica, né, de a gente, às vezes, se inspirar em pessoas que são irreais. Porque quando a gente pega uma mulher que já conseguiu, que está na mídia, já conseguiu, entre aspas, estar na mídia, a gente não consegue ter a noção de como foi aquele caminho. A gente só vê o palco. E aí a gente sofre com o nosso bastidor. Porque aí a gente começa a se achar incapaz, a gente acha que não é pra gente. Então, se eu pudesse dar uma dica para as mulheres, não busquem inspirações muito irreais. Busquem inspirações do seu dia a dia, né? Aquelas pessoas que estão do teu lado e que você tá vendo o esforço que está sendo feito para que elas consigam o que elas querem, né? Então, aqui a gente vai ter, além de inspiração,
uma rede de apoio. Sim. Porque daí, a partir do momento que você também começa a prestar atenção nas dificuldades das pessoas que estão no seu redor, você se oferece como rede de apoio e vocês começam a construir uma grande rede, né? Eu lembro que na rede de mães empreendedoras, a gente chegou a criar uma creche comunitária, assim, entre aspas, que era uma tarde na casa de cada mãe. Então, nós éramos em 5 mães, e aí, uma tarde, a mãe tirava para cuidar das 5 crianças. E daí ela tinha uma tarde que ela tinha que se dedicar para isso e 4 tardes que ela poderia trabalhar em paz. E aí nós fazíamos esse rodízio das crianças nas nossas casas, entendeu? Muito legal Então isso. nós nos tornamos a nossa própria rede de apoio. Sim. Por quê? Porque a gente não tinha pai, mãe, a gente não tinha creche, escola que pudesse nos dar esse suporte, e a gente criou a nossa creche. Então é isso, sabe? Essas pessoas que estão no nosso redor, elas devem ser a nossa inspiração. E ninguém melhor para entender o que você está passando por alguém que está na mesma situação. Exatamente, né? E não tem nada mais gratificante também que você poder ajudar uma mulher que você sabe que está passando pelas mesmas dificuldades que você. Sim. Então, assim, eu digo, né, para as mulheres, se juntem. Eu acho que melhor do que você ficar se inspirando em pessoas da internet que já conseguiram, se juntem, né? Fale com aquela empreendedora que participou de uma feira com você, daquela tua vizinha que você sabe que também está tentando empreender dentro de casa, da sua cunhada, da sua, né? Peguem essas mulheres que estão perto de você, que estão tentando, e montem a rede de vocês, né? Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar para uma empreendedora pequena e que está começando. Encerramos então com uma frase muito bonita da professora. Eu acho que agora nosso bate-papo trouxe muitas ideias muito legais para as empreendedoras. E é isso, gente. É você se inspirar com quem está ali do seu lado, com quem está passando pela mesma situação que você, e criar a rede de apoio e prosperar, porque o negócio de vocês vai dar certo e nós temos fé disso. Temos fé disso, exatamente. Só queria fazer um último lembrete, né? A mulher empreendedora, se ela quer usar a gestão de tempo para a sustentabilidade do seu negócio, além do tempo do que tem que ser feito, tem que guardar um tempo para pensar e planejar no negócio, tá? É isso que dá sustentabilidade. Então, pelo menos uma vez por mês, você tem que tirar ali um período de 3 a 4 horas para analisar o que você está fazendo, ver o que deu certo, ver o que deu errado e como você vai redirecionar. Porque é este tempo de planejamento que muda realmente o momento da tua empresa. Se você está só executando, você está o tempo todo na sobrevivência. Então aí você não está pensando na sustentabilidade do seu negócio. Então, como última dica, é isso, né? Uma vez por mês, senta e olha o que foi feito. E aí tire as conclusões do que você precisa melhorar, porque é assim que o teu negócio vai crescer. Perfeito. Muito obrigada, Every. Obrigada, meu amor. Eu agradeço Adorei muito. O convite. E estamos aqui na PUC à disposição das mulheres empreendedoras que precisarem de apoio e ajuda. Sim. Tá bom? Obrigada.